Olá, que bom ter você aqui com a gente no Juris 360 Lab. Muito obrigada pela audiência. Aqui, sabe, a gente mergulha fundo nas fontes jurídicas para tirar o essencial mesmo, de um jeito bem direto. Hoje, o nosso ponto de partida é o informativo 781 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e neste primeiro bloco a gente vai dar uma olhada em 6 julgados bem importantes desse informativo. Tudo pronto por aí? Prontíssimo. Vamos lá? Bom, o primeiro caso que a gente separou é a ação rescisória 6.436, lá do DF, julgado pela primeira sessão. É matéria de direito administrativo. Certo, administrativo. E o que ficou decidido de mais importante aí? Então, o STJ, ele basicamente reafirmou uma coisa. A gratificação de atividade tributária, a GAT, sabe? Aquela da Lei 10.910 de 2004, Sei, Agathe. O que tem ela? ela é uma vantagem permanente, sim, mas, olha só, ela não vira vencimento básico. Não se mistura. Ah, entendi. Mesmo sendo paga para todo mundo da carreira. Exato. Mesmo assim, a distinção é importante. Mas assim, por quê? Qual o problema de considerar como básico na prática? É para evitar problema, né? A própria lei já faz essa separação. Vencimento básico de um lado, vantagens do outro. Se a gente considerasse a GAT como vencimento básico, teria pagamento em dobro sobre a mesma coisa. O famoso bis in idem, sabe? Pagar 2 vezes pela mesma coisa. Bis in idem. Exato. E além disso, geraria aquele efeito cascata, né? Que respinga em outras verbas. Isso a legislação não permite. Então a GAT está lá na remuneração, mas não é o salário base. É isso. Entendido sobre a GAT, faz sentido. E o próximo caso parece que também envolve vantagem de servidor, né? O AESP 233221, do Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Também da primeira turma, também direito administrativo. A discussão aqui foi sobre o Adicional de Gestão Educacional, o AGE. AGE. É uma lei lá de 1998. O STJ diz que esse adicional, o AG, não entra na base de cálculo da vantagem pessoal nominalmente identificável, a VPMI, aquela dos quintos. Ah, os quintos incorporados. A lógica é parecida com a da GAT, então, para evitar o bis in idem. Precisamente. A lógica é essa. Se usasse o AG nesse cálculo, seria tipo contar o mesmo valor 2 vezes para coisas diferentes. Entendi. E a jurisprudência da STJ já é bem firme nisso, não permite essa inclusão. O tribunal de origem até tinha entendido diferente, mas aí o STJ reformou, né? Para manter a linha e evitar a dupla contagem. Ok. Mudando um pouco de área agora, saindo do administrativo, vamos para processo civil. Temos o RESP 1955594, de Minas Gerais, primeira turma também. Do que se trata? Esse aqui é sobre honorários de sucumbência, mas especificamente na fase de liquidação de sentença. Ah, interessante. E aí, cabe ou não cabe? Cabe. O STJ foi bem claro. Se tiver briga, se tiver litígio nessa fase de liquidação, tem que ter honorário sim. É a regra geral lá do artigo 85, parágrafo 1º do CPC. Puxa, mas isso vale mesmo se a ação principal foi um mandado de segurança? Porque, né, MS geralmente não tem honorários. Sim. Esse é o ponto-chave. A súmula 345 do STJ já apontava para isso, para execução de sentença de mandado de segurança coletivo. O tribunal reforçou que aquela proibição de honorários da lei do mandado de segurança, lá no artigo 25, vale só para a fase de conhecimento. Ah, entendi a diferença. Exato. Chegou na liquidação e teve litígio, aí a conversa é outra. E ó, um detalhe. Fixar por equidade é exceção, tá? O tema 1076 deixou isso bem claro. Se tem litígio e tem parâmetro no CPC, aplica o percentual da lei. Entendido. Bom, agora um clássico de recurso especial. Coisa julgada. É o RESP 2035-667, do Rio de Janeiro. Segunda turma, né? Isso mesmo. O destaque aqui é mais um alerta processual, digamos assim. Tentar discutir no RESP se teve ou não ofensa aos limites da coisa julgada. Aquela decisão que não cabe mais recurso. Isso. Geralmente, essa discussão esbarra na súmula 7 do STJ. E por que a súmula 7 impede essa análise? Qual a ligação? É porque, para saber se a decisão lá de baixo desrespeitou o que já estava decidido e transitado em julgado, o STJ teria que fazer o quê? Rever os fatos, as provas. Exatamente. Teria que reexaminar fatos e provas do processo original.
E a súmula 7 existe justamente para isso, impedir que o STJ faça esse reexame em recurso especial. O foco do RESP tem que ser na interpretação da lei federal e não ficar revendo prova. Faz todo sentido, fica o alerta, então. E ainda sobre os trâmites de recursos no STJ, o quinto julgado, Aresp 2.119.020, lá do Ceará, segunda turma também. Esse é bem específico sobre procedimento interno. Funciona assim. O recurso especial, o RESP, não passou no tribunal de origem, foi barrado. Ok. A parte pode entrar com um agravo em recurso especial, o ARESP, que a gente pronuncia ARESP, para tentar destrancar o RESP. Certo, o Aresp para subir o RESP. Isso. Aí o STJ decidiu o seguinte: se o relator aqui no STJ olhar o ARESP, concordar com os argumentos e mandar processar o RESP principal, Uhum. a outra parte, a parte contrária, não pode entrar com um agravo interno contra essa decisão que só mandou processar. Ué, não pode recorrer dessa decisão de destrancamento? Parece estranho, qual a lógica? A lógica, aplicando uma regra do regimento interno por analogia, é que essa decisão do relator que só manda o RESP seguir o caminho dele ainda não traz um prejuízo real, imediato para a outra parte. Ah, é só figue em frente. Exato. É só o sinal verde para o recurso continuar. Lá na frente, o mérito do RESP ainda vai ser julgado. Ele pode ser negado. Então, nesse momento do destrancamento, ainda não existe o interesse em recorrer com agravo interno. Falta o prejuízo concreto. Entendido. Processual, mas importante. E para a gente fechar esse bloco, um tema que mexe com muita gente. Gratuidade de justiça. É o RESP 2055-363 de Minas Gerais, julgado pela terceira turma. Pois é um tema bem sensível mesmo. O ponto principal aqui é: o direito à justiça gratuita é personalíssimo, é da pessoa. Personalíssimo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que se quem está pedindo a gratuidade é um menor de idade, a análise da necessidade tem que ser focada na situação do próprio menor. E não na dos pais. Exato. Não pode negar automaticamente só porque os pais ou os representantes legais têm dinheiro, têm boas condições. Ah, então a renda dos pais nesse primeiro momento meio que não importa. Para o pedido inicial, a lei presume a necessidade do menor, né? O artigo 99, parágrafo 3º do CPC. Menor, por definição, não tem renda própria. Certo. Então, a capacidade financeira dos pais não derruba essa presunção inicial, que favorece o filho. Mas, atenção, né? Uhum. Isso não quer dizer que a gratuidade é automática para sempre. A outra parte no processo pode impugnar, pode contestar. O parágrafo 2º do mesmo artigo permite isso. Ah, pode tentar provar que o menor tem recursos ou que os pais podem pagar. Exatamente. Tentar provar que os pais podem arcar com as custas sem prejudicar o sustento da família. Mas a análise inicial parte da situação do menor, porque o direito é dele. O STJ já tinha uma linha parecida para cônjuges, inclusive. Excelente. Um ótimo resumo desses 6 primeiros julgados do informativo 781. Realmente, muitas definições importantes aqui, né? Com certeza, muita coisa relevante. Nos veremos no próximo bloco. Olá, vamos lá, começando mais um bloco aqui da nossa análise do informativo 781 do STJ. A gente separou mais 6 julgados bem importantes para conversar. Exato. Vamos passar pelas turmas e também pela Corte Especial. Temos temas variados, né? Processo civil, direito marcário, execução penal e até constitucional aí na questão da correção. Isso. Começando então pelo RESP 2052769, lá do Rio. Transporte aéreo internacional. É um tema que sempre aparece. E quando a carga é danificada ou pior, some, como fica a indenização? Tem limite? Tem limite sim. A regra geral vem da Convenção de Montreal, que o Brasil internalizou, né? Ela limita a indenização a 17 direitos especiais de saque, o 10, por quilo de carga. Ah, o 10. Aquela unidade de conta internacional, né? Exatamente, é uma referência. Mas olha, esse limite não é absoluto, tá? Ele pode ser afastado. Por exemplo, se o remetente fizer uma declaração especial de valor na hora de despachar, aí ele paga uma taxa a mais, claro. Entendi. Paga mais para ter uma garantia maior. Isso. Ou em outras hipóteses que a própria convenção ou a lei prevêem. E tem outro ponto importante. A seguradora, se ela paga a indenização para o dono da carga, ela pode cobrar do transportador depois, né? A chamada subrrogação. Sei.
Mas aí a seguradora fica sujeita aos mesmos limites e prazos que o segurado original teria. Não muda nada para ela, nesse sentido. Ah, interessante. Ela não tem mais direitos que o próprio segurado. Não. E um detalhe final sobre prazos. Aquele prazo para fazer o protesto, a reclamação formal, quando a carga chega avariada ou atrasada. Sim. Esse prazo, que é bem curto, não se aplica se for extravio total. Aí a lógica é outra. Entendido. Então, proteção básica limitada, mas com opção de aumentar. Bom, vamos mudar de assunto. Publicidade comparativa. O RESP 1770411 da quarta turma. Quando uma propaganda, assim, meio que ataca um concorrente de forma ofensiva, isso gera dever de indenizar por dano material automaticamente? Então, não é bem assim. Não automaticamente. A quarta turma fez uma distinção bem clara. A propaganda que ofende a imagem da outra empresa, essa sim, pode gerar o dano moral em re ipsa. Aquele que é presumido, né? Pela própria ofensa. Isso, presumido, não precisa provar o abalo moral em si. Agora, para pedir indenização por dano material, aí a história muda. Como assim? Para conseguir dinheiro por prejuízo financeiro concreto, tipo perda de vendas, essas coisas, a empresa tem que provar. Apresentar números, demonstrar a relação, causa e efeito entre a propaganda e o prejuízo. Ah, não dá pra só dizer, fui ofendida, então tive prejuízo. Não. Não dá para presumir o dano material como acontece, por exemplo, na violação de marca, que a lei já tem uns critérios mais objetivos para calcular. Aqui, sem prova concreta do prejuízo financeiro, nada de dano material. O moral pode até rolar, mas o material, não. Entendi. Separa bem o dano à imagem do prejuízo no bolso. Bom, mudando completamente de área, execução penal. HC 824-625 de São Paulo. Indulto presidencial, aquele de 2022. A questão era, se o sujeito tem várias condenações, a soma dessas penas pode impedir ele de ganhar o indulto para aqueles crimes considerados menos graves, com pena até 5 anos. Esse ponto é crucial na execução, né? Muita gente com essa dúvida. E o STJ definiu que não. A simples soma ou unificação das penas não impede, por si só, o indulto do artigo 5º do decreto. Ah, então a soma total não é o critério principal? Não é o critério isolado. Mas atenção, tem requisitos. Não é para todo mundo. Precisa cumprir algumas condições importantes. Quais seriam? Primeiro, se tiver um crime mais grave na execução que seja impeditivo para o indulto, a pena desse crime impeditivo tem que estar cumprida integralmente. Segundo, o condenado precisa ser primário especificamente naquele crime que vai receber o indulto, o de até 5 anos. Primário no crime específico. Isso. E terceiro, não pode ser membro de facção criminosa. Cumprindo tudo isso, mesmo que a soma total das penas seja alta, o indulto para o crime menos grave pode sair. O STJ reforçou que a interpretação do decreto tem que ser favorável ao apenado, né? Não dá para o juiz criar restrição que não está lá escrita. Faz sentido. A análise é mais detalhada, crime a crime dentro da execução. Ainda na quinta turma, olha só, o RESP 2037-387. Revisão criminal, aquela ação que só a defesa pode entrar. Aí o tribunal vai julgar e concorda em afastar um ponto negativo da dosimetria, tipo uma circunstância judicial desfavorável. Mas ele pode manter a pena do mesmo jeito, usando um outro argumento que nem tinha sido usado antes. Tipo, tirei isso, mas achei outra coisa aqui para compensar. Não, de jeito nenhum. A quinta turma foi categórica. Isso é reformatium impejus, indireta e é proibido. Mesmo em revisão criminal? Mesmo em revisão criminal. Ou em apelação só da defesa. Se o tribunal tira uma circunstância negativa, ou uma agravante, ou uma causa de aumento que a defesa questionou, a pena tem que baixar. Ponto final. Não pode inovar para manter a pena. Não pode. O tribunal não pode buscar um fundamento novo ou um que já existia, mas não foi usado para aumentar a pena lá atrás, só para compensar a redução que seria devida. A pena tem que ser reduzida na proporção do que foi afastado. É uma garantia do réu, né? Senão, para que recorrer? Verdade. Proteção é importante. Seguindo na execução penal, um caso bem prático no HC 703.002 de Goiás. A pessoa está cumprindo pena em regime aberto, mas aí fica doente, pega um atestado médico e não pode cumprir alguma condição, sei lá, comparecer em juízo ou trabalhar. Esse tempo afastado por atestado conta como pena cumprida? Olha que interessante. A quinta turma entendeu que sim, pode contar.
Eles aplicaram por analogia um entendimento que já tinha sido firmado num tema repetitivo, um 1120. Aquele da pandemia? Esse mesmo, que tratou da remissão ficta, né? O tempo que o preso ficou sem poder trabalhar ou estudar por causa da Covid contava como dia remido. A lógica aqui é parecida. Qual seria a lógica? A de que não seria justo nem razoável prejudicar o apenado por uma situação de saúde comprovada por atestado que está totalmente fora do controle dele. Seria violar a dignidade humana, o princípio da isonomia. Então, esse período de afastamento justificado por motivo de saúde deve ser computado como pena efetivamente cumprida. Uma decisão bem humana, Ana, sensível à realidade. Com certeza. Para fechar este bloco, um tema que está pegando fogo lá na Corte Especial e que ainda não acabou, RSP 1795982, de São Paulo. Como se corrige o valor da indenização por dano moral? A gente usa a taxa Selic, a taxa básica de juros, que já englobaria tudo, ou faz do jeito tradicional? Correção monetária por um índice tipo IPCA, mais juros de mora de 1% ao mês. Essa discussão está quente mesmo. E o julgamento foi suspenso. Teve pedido de vista coletivo, o que mostra que o negócio é complexo e divide opiniões lá dentro. E quais são as posições? Basicamente, duas linhas bem distintas. O relator, ministro Salomão, votou contra aplicar a Selic para corrigir dívidas de responsabilidade civil, seja contratual ou extracontratual. O argumento dele é que a Selic mistura juros e correção e principalmente não reflete a real desvalorização da moeda, a inflação que a gente sente no bolso. Ele prefere o método tradicional, então. Correção mais juros separados. Exato. Ele acha que separar garante uma recomposição mais justa do valor da indenização e juros pela demora no pagamento. Por outro lado, o ministro Raul Araújo abriu a divergência. Ele votou a favor de aplicar a Selic desde a citação. E qual o argumento dele? Ele entende que a Selic já engloba os dois fatores, juros e correção, e que usar só ela simplificaria os cálculos, traria mais uniformidade. É uma visão mais pragmática, talvez. Entendi. Duas visões bem diferentes sobre o mesmo problema. E agora? Agora é esperar. A Corte Especial vai ter que bater o martelo sobre qual método usar. E a decisão vai ter um impacto gigantesco, né? Muda a forma de calcular praticamente todas as indenizações no Brasil. Nossa, realmente. Um tema para a gente ficar de olho. E fica a reflexão, né? Será que uma taxa única como a Selic consegue mesmo fazer justiça em casos tão diferentes como os de dano moral, que envolvem sofrimentos tão pessoais? É uma excelente pergunta. A busca pela uniformidade às vezes pode deixar a justiça do caso concreto um pouco de lado, né? É um equilíbrio difícil. Com certeza. Bom, e com essa reflexão a gente encerra mais este bloco de análise aqui do Informativo 781. Foi denso de novo. Bastante coisa importante. Nos vemos no próximo bloco para continuar essa exploração e para quem está acompanhando e curtindo, não esquece, deixa o like e se inscreve no canal. Ajuda muito a gente. Até a próxima. Até lá. Olá! Vamos então para o nosso último bloco de análise do Informativo 781 do STJ. A gente continua de onde parou, né? Isso. Agora temos um julgamento que ficou em aberto lá na Corte Especial e mais 3 temas que foram afetados para repetitivo. Perfeito. Começando então com o EASP 1883876, esse da Corte Especial. O assunto é astrentes, que sempre, né, dá o que falar. E aqui o foco é na execução provisória. Por que essa execução antes da hora, digamos assim, é tão sensível? Exato. As astrentes, bom, são aquelas multas, né, para forçar o cumprimento de uma ordem judicial. A grande questão aqui é se o juiz fixa essa multa numa liminar, já dá para sair cobrando. Tipo, antes da sentença final que vai confirmar se a obrigação principal existe mesmo. O artigo 537, parágrafo 3º lá do CPC de 2015, ele meio que sugere que sim, que essa execução provisória seria possível, sabe? Interessante. E parece que já tem uma linha se formando, né? Ouvi dizer que a relatora, a ministra Nancy Andrighi, votou a favor dessa execução provisória, mas com uma condição, certo? Qual foi a lógica dela? Isso mesmo. O voto da ministra foi sim para permitir a execução provisória. A ideia é dar mais força para a decisão liminar, para a multa ter aquele poder de coerção imediato. Porém, ela colocou uma trava importante. O dinheiro que fosse pago só poderia ser levantado, quer dizer, retirado, pela parte que ganhou depois do trânsito em julgado da decisão final, aquela que confirma a multa em definitivo. Ah, entendi. Tentar equilibrar, né, a urgência com a segurança.
Exatamente, busca esse meio termo. Mas a história não acabou aí, né? Não, de jeito nenhum. O julgamento parou. Foi interrompido por um pedido de vista do ministro Luiz Felipe Salomão, Ah, então tá em aberto ainda. totalmente em aberto. Essa definição se pode cobrar a multa da liminar logo de cara ou não, ainda vai sair. E o resultado, olha, vai mexer bastante com o dia a dia dos processos, com a força das liminares. Com certeza. Bom, mudando de sessão então, vamos para as novas afetações. Tema 1202, esse vem da terceira sessão, Direito Penal. Envolve dois RESPs, o 2029-482 e o 2050-195. Uhum. O assunto é a majorante do crime continuado, lá do artigo 71 do Código Penal, aplicado ao estupro de vulnerável. O que exatamente o STJ vai ter que pacificar aí? Então, a questão é bem específica e, assim, muito delicada. Em casos de estupro de vulnerável, muitas vezes é difícil saber o número exato de atos que aconteceram, né? Imagino. Aí a dúvida é, mesmo sem essa certeza do número de atos, o juiz pode aplicar a fração máxima de aumento da pena por causa da continuidade do crime? O STJ vai definir um critério para isso, para uniformizar como se calcula a pena nessas situações que infelizmente são comuns e a prova é complicada. É uma definição crucial para dar mais segurança na aplicação da pena nesses casos tão graves. Seguindo, tema 1203. Agora a gente está na primeira sessão. Certo. A discussão, que está em vários RESPs, como o 2037-317, é sobre crédito não tributário. E a dúvida é sobre suspender a exigibilidade. Como assim? Olha, a gente está acostumado no direito tributário, que se a empresa apresenta um seguro-garantia ou uma fiança bancária, a cobrança do imposto fica suspensa enquanto rola a discussão, né? Sim, sim. O que o STJ vai decidir agora é se essa mesma lógica vale para créditos que não são tributários. Pensa tipo numa multa administrativa do IBAMA, da Anvisa. Se a empresa der uma garantia dessas, isso também impede que o governo cobre a multa imediatamente. Essa é a pergunta. Entendi. Nossa, imagina o impacto disso para as empresas, né? Que às vezes discutem multas altíssimas, ter que dar uma garantia que já é cara, sem saber se isso vai parar a cobrança, muda todo o cenário. Com certeza. Muda totalmente o cálculo de risco financeiro, a estratégia processual. A decisão do STJ vai afetar diretamente como as empresas lidam com essas dívidas administrativas e tentam garantir a discussão sem sofrer uma execução logo de cara. Faz todo sentido. E para fechar as afetações, temos o tema 1204, também da primeira sessão, saiu do RESP 1.953.359, o tema que é direito ambiental, a famosa natureza propter rem das obrigações ambientais. O que isso quer dizer na prática? Propter rem. Essa expressão em latim significa basicamente que a obrigação gruda na coisa, ela acompanha o imóvel, não importa muito quem é o dono. Ah, tá. A obrigação é da terra, digamos assim. Exato, é ligado ao bem. E a controvérsia que o STJ vai resolver é: se tem uma dívida ambiental, por exemplo, a obrigação de recuperar uma área que foi degradada, de quem o poder público pode cobrar? Só do dono atual? Ou ele pode escolher, tipo, cobrar de proprietários anteriores também, ou até de sucessores? É definir o alcance dessa responsabilidade que segue o imóvel. Nossa, isso é gigante. Muda completamente a dinâmica de comprar e vender imóveis, né? Principalmente áreas rurais ou que tiveram alguma atividade industrial. A diligência para ver se tem algum esqueleto ambiental no armário fica ainda mais crítica. Sem dúvida alguma. As consequências para o mercado imobiliário, para a definição de quem vai pagar a conta por um dano ambiental, às vezes um dano antigo, são enormes. Vai ter muito impacto. Bom, então com isso a gente fechou os 4 pontos finais que separamos do informativo 781, vimos esse julgamento pendente sobre as trentes e 3 temas novos importantíssimos que vão ser definidos em breve como repetitivos. Pois é. E fica talvez uma reflexão, né? Como será que a definição dessas teses sobre crime continuado lá no estupro, sobre as garantias para a dívida não tributária e sobre essa responsabilidade própria e ambiental, como isso vai redesenhar as estratégias dos advogados, das empresas e até do próprio poder público daqui para frente. São pontos que, com certeza, vão exigir atenção e adaptação de todo mundo. Excelente ponto para a gente pensar. Muito obrigada pela companhia nessa análise aqui no canal Juris 360 Lab. Quem curtiu a nossa conversa e quer mais conteúdo assim, olha, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like, tá? Ajuda muito a gente a continuar esse trabalho. Até a próxima!